Olá, tudo bem com você? Muita luz e paz, um abraço bem apertado. Meu nome é Barçanufo de Palmelo, vou contar alguns casos aqui, falar hoje justamente do livro Casos de Palmelo. Eu estava lá na casa da minha irmã, que é o Hotel Palmelo, quando ela me convidou para participar de um culto do Evangelho no lar. Fez a prece, fez as leituras, aí ela me passou a palavra e eu fui contar um caso lá. E contei o caso da minha irmã Maria Auxiliadora, quando ela desencarnou, fazia 2 anos, e nós íamos fazer uma prece em benefício dela. Aqui em Palmeiras a gente tem esse hábito de orar por aqueles que já partiram para o outro lado, né? Quem já morreu merece também nossas preces. Então, aí eu peço a você assim, que se eu for primeiro que você, não economiza nas preces não. Pode fazer prece para mim à vontade. Eu vou ficar muito agradecido a você. Então, foi contar o caso que aconteceu lá na pousada Palmelo. Nós convidamos o seu Bortolo Damo, convidamos a dona Vânia, o Damo, que era um médium muito firme, com a vidência extraordinária, a Vânia com a psicofonia maravilhosa. E aí a Maria Auxiliadora, durante o trabalho, começou a conversar com a gente através da psicofonia da dona Vânia. Das muitas coisas que ela disse, uma delas foi cumprimentando, ela começou proseando, né, como vai você, como é que estão vocês? E durante aí a conversa, o Damo teve uma hora que disse assim que lá não estava muito bem não, que estava com dor na coluna, tinha muitas pessoas doentes que estavam em tratamento, né? E ela disse assim, Damo, eu tenho um remédio que cura todos esses males. Quando ela falou assim, eu pensei, então eu também estou interessado, quero saber que remédio é esse, né? Também tem interesse. Aí, antes de eu perguntar, o Damo já foi logo perguntando e perguntou, que remédio é esse que cura todos os males? E a Maria Auxiliadora respondeu através da Vânia, né? Damo, é só desencarnar que cura tudo. Aí, quando ela falou isso, eu pensei, deixa eu ficar com as minhas dores, mas eu continue aqui por mais um tempo. Então é isso. Esse caso, depois que terminou o culto, a minha irmã falou assim, por que você não escreve um livro sobre os casos de Palmelo, com casos de Palmelo? Eu falei, é mesmo. E dali surgiu um livro, que é o livro Casos de Palmelo. Como o crédito é todo da cidade, dos palmelinos, então nós escrevemos, mas doamos os direitos autorais para as obras sociais do Centro Espírita Luz da Verdade. Então, merece os créditos o centro, as obras sociais, as atividades. Pois bem, então tem muitos casos bons, gente. Tem casos maravilhosos nesse livro. Tem o caso da Dona Rosina, que o seu Jerônimo estava conversando com ela sobre morte, né? E o seu Jerônimo falou assim, e eu estou perto de desencarnar. Quando ele disse isso, ela falou, não, seu Jerônimo, não pensa uma coisa dessa. Se o senhor desencarnar, o que vai ser de nós? Aí ele disse assim, Rosa, eu vou poder ajudar muito mais como espírito do que estando aqui encarnado. E realmente, o seu Jerônimo ajudou muito mais, porque ele trabalha intensamente até os dias atuais. Isso foi em 1981 e até hoje ele está firme, auxiliando, amparando, ajudando aí como mentor espiritual, não só aqui na cidade de Palmelo, mas em todo o Brasil. Tem o caso do seu José Estevão, né? Ele que morou aqui em Palmelo, mas antes morava em Anápolis e ele vinha visitar os irmãos dele que moravam aqui, o seu Bernardo, a dona Maria. Aí ele dizia assim, quando eu aposentar, eu venho morar aqui. E feito. Aposentou lá em Anápolis, veio para Palmelo. Mal sabia ele que aposentado ele ia trabalhar aqui muito mais. E realmente trabalhou mais de 15 anos, sendo um médium de operação, um médium passista de incorporação, um médium que trabalhou intensamente em benefício do seu próximo. Quando eu estava preparando esse texto, né, aí ele veio e falou no meu ouvido assim, olha, e agora que eu estou do lado de cá, estou trabalhando muito mais ainda. Então, quer dizer, o espírito não para, ele está sempre dinâmico. Que Deus abençoe seu José na pátria espiritual, né?
Tem o caso do seu José Guanabara Lima, que chegou aqui para tratamento, foi curado, mas ele foi curado, mas teve uma sequela. Ele tinha dificuldades para se locomover. Então ele tinha um banquinho, um tamborete, e andava por toda a cidade. Esse era o meio de locomoção do seu José Guanabara Lima, que foi um grande trabalhador. Então ele tinha uma atividade lá no Lar das Crianças, todo sábado às 2 horas da tarde, o sol quente, mas ele ia com fé, com confiança, e ele estava subindo e chegava lá, às vezes com a testa suada, mas estava ali presente todos os sábados, né? Então o seu José Guanabara, mesmo com as dificuldades que ele tinha, ele não faltava às reuniões, estava sempre ali presente. Tinha dificuldade de se locomover e trabalhava tanto assim. E eu fico imaginando quantas pessoas aí estão sadias, braços, pernas, todo mundo sadio, e às vezes tem dificuldade de participar, de fazer alguma atividade em seu próprio benefício, porque quando você trabalha para o próximo, você está trabalhando para si mesmo. Agora, será que vai ter que esperar vir novamente numa encarnação com dificuldades para poder trabalhar? Não, vamos começar já. Agora é a oportunidade que temos. Tem o caso do seu Sebastiãozinho, Sebastião Pereira de Araújo, grande amigo meu, viu, gente? Ele, às vezes, ficava mais quietinho, sem falar muita coisa, mas tinha uma grande sabedoria dentro dele. Ele dizia assim, que Palmela era uma grande faculdade e que seu espírito tinha recebido conhecimentos para a eternidade. Essas eram as palavras dele, gente. E ele ainda dizia assim, que ele não saía de Palmelo, mas conhecia o mundo todo, porque ele conversava com as pessoas que vinham aqui, porque aqui vinha pessoas de todos os estados do Brasil, de outros países. Então ele tinha um aprendizado, porque ele aproveitava conversando com essas pessoas. Tem o caso da Dona Francisca Dias Teixeira. Dona Francisca era uma pessoa que tinha uma bondade imensa. Eu fui cirurgiado aqui em Palmelo 2 vezes. E numa das vezes foi a Dona Francisca que fez a cirurgia, como médium, né? Porque quem realiza a cirurgia são os bons espíritos, os médicos espirituais. Então a Dona Francisca, ela tinha uma bondade tão grande que ela ainda tinha lá na casa dela o fogão a lenha. Então quando o pessoal foi fazer ali uma comida e foi colocar um pau de lenha no fogo, e colocou lá o pau de lenha no fogo, ela olhou aquele pau de lenha cheio de cupim, gente. Cupim é um bichinho que fica no telhado, que destrói as ripas, né, os caibros, mas ela tirou o pau de lenha depressa. Esse aqui não, vai matar os cupim, e tirou de lá aquele pau de lenha. Para você ver como era a bondade da Dona Francisca. Ela não se alimentava de carne e tinha um fluido maravilhoso para os tratamentos e operações que eram feitos em Palmelo. Muito bem, que Deus abençoe a Dona Francisca, né, onde ela estiver hoje. Tem nesse livro também o caso da professora Deusilene, ela que foi lá no centro para passar no exame de médium. Aí o Damo, que observava o quadro dos médios nesse dia, falou assim, bom, você está até com a áurea boa, mas você não pode trabalhar agora não, porque você está grávida. E ela nem sabia disso. E depois nasceu o Ítalo. Tem o caso da Ivani, né, que a dona Mariana, mãe da Ivani, foi levar ela, adolescente ainda, para receber tratamento. O Damo fez o tratamento, ela ficou boa, mas ele disse para ela, minha filha, você vai para o centro desenvolver sua mediunidade. Aí o Damo falou, mas ainda é jovem demais. Não, mas os espíritos estão mandando, vai para o centro desenvolver sua mediunidade. Ela foi e é uma das grandes trabalhadoras aqui do Centro Espírita Luz da Verdade, né, de Palmelo. Então que Deus abençoe o Damo. Nós temos também o caso da Dona Chiquinha, né, que pela sua mediunidade leu o pensamento do Damo, e o Damo ficou até pensando assim, como que ela sabe o que eu estou pensando? Mas ela leu o pensamento do Damo através da sua mediunidade. E também tem o seu gentil Lourenço Borges, que foi grande trabalhador do dispensário, do sanatório, do centro espírita. Muita luz e paz, um abraço carinhoso a você que está ouvindo, também aos espíritos que estão no mundo espiritual, que sejam todos abençoados. E por todos que fazem parte do livro, mas que não falamos aqui nesta conversa fraterna, mas que em outras oportunidades vamos falar de todos. Muita luz, muita paz para você.